Será que é possível atingir R$ 1 milhão começando com R$ 1 por dia? Nesta aula eu vou te mostrar quanto tempo que você vai precisar para chegar lá, quais as estratégias você vai implementar a partir de agora e 10 ativos de ações, fundos e tesouro para você começar a estudar e otimizar a sua carteira de investimentos para atingir o seu tão sonhado objetivo. O que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Direto ao ponto, milionário, com apenas aquela moedinha de R$ 1 por dia. Como eu posso começar? Qual a estratégia, prof? Quais são os melhores ativos? Como que eu chego neste objetivo? Então, é isso que eu vou falar com você nesta aula. Então vamos lá, para a gente poder chegar nesse tão sonhado número de 1 milhão, tá? Esses 6 zerinhos ali, antes da vírgula, nós precisamos de uma estratégia. Então, para utilizar de uma maneira inteligente essa moedinha, que muitos não dão valor, e eu entendo que é exatamente com ela que você começa a construir um patrimônio realmente milionário, desde que você entenda que os juros compostos que vão sobre essa moedinha de R$ 1 vão ser os mesmos que irão lá na frente com um valor mais alto para você. Mas vamos entender que tudo começa pequeno, tá? Então você precisa, caso neste momento você esteja endividado, organizar as suas dívidas e começar pequeno, mas precisa começar hoje, exatamente nesse momento que você está assistindo a este vídeo. E quando você começar, no dia de hoje, você vai fazer um aporte de R$ 1 por dia. No final de 30 dias, você vai ter R$ 30, tá? Então, este é o valor de um mês, poupando ali R$ 1 por dia. No próximo mês passados, decorridos 30 dias, um mês, você vai de novo fazer o quê, prof? Colocar mais R$ 30. Bom, até aí tudo bem. Nosso objetivo é chegar lá na frente em 1 milhão. Eu não estou aqui nesta aula para ficar fazendo continhas para você. Eu vou trazer estratégias, dicas de livros e 10 ativos para você começar a estudar e colocar em prática. E o preço deles para você ver quanto que está neste momento. Mas a pergunta que a gente precisa entender é, ao longo deste período, prof, qual é a rentabilidade? Não dá para definir. Como é um tempo muito longo, é tranquilamente possível uma taxa estimada de 1%. Meus alunos do curso Aprenda Tesouro Direto já conseguem isso após um ano e meio no próprio Tesouro Direto, que é um ativo de renda fixa, tá? E claro, na renda variável pode ser maior, sim, maior do que 1%, mas eu estou estimando aqui 1% ao mês, que você vai desenvolver uma inteligência financeira com as dicas de livros que eu vou te dar já. Beleza! Para chegar lá na frente, serão necessários 48,5 anos. Você pode pensar assim, né? Pô, já estarei morto, estarei na outra vida. Bom, eu não sei qual a sua idade, talvez você tenha 22 anos, tá? Você vai estar com 70 anos e meio, ainda é muito tempo, né? Eu acho que é muito tempo. O que você acha? Pô, você colocar R$ 30 e depois de 48 anos, bom, se você estiver nascendo agora, né, brincadeira. Seu filho, sua filha, por exemplo, bom, vai ficar fácil, né? Aos 48 anos já vai ter lá 1 milhão. Bom, beleza. E agora? Vamos pensar o seguinte. Se eu melhorar a estratégia, então uma estratégia é a mesma coisa quando você está jogando xadrez, tá? Quando você está jogando aí algum jogo que demanda uma estratégia. Então eu vou trazer uma estratégia RPI. Essa estratégia é baseada em 3 pilares importantes para todo e qualquer investidor. E o primeiro deles é aumentar o seu rendimento, tá? Todos nós, tá, que trabalhamos, né? Hoje eu não trabalho mais de carteira assinada, mas quando eu trabalhava, já era concursado, eu queria ganhar mais. Mas entenda que para eu ganhar mais, eu preciso gerar mais valor para aquela empresa. Seja eu um funcionário público, seja inclusive a sua própria empresa. Como é que você vai ganhar mais? Quando você gera
mais valor para os seus clientes, para a empresa. Então você tem que parar agora e pensar assim, olha, como eu posso nos próximos 3, 5, 10 anos aumentar o meu rendimento, aumentar a minha renda, o meu salário? Será que você vai ter que estudar de graça aqui no YouTube comigo? Será que você vai ter que fazer um curso, fazer uma graduação, fazer um curso técnico, fazer uma pós-graduação? Eu não sei, mas eu tenho certeza que para ganhar mais, você precisa entregar mais valor. Quando você fizer isso, pode ter certeza que você aumenta o seu rendimento. O segundo ponto tem a ver com aumentar a sua poupança, a capacidade que você tem de poupar mais. Só que chega num determinado momento que o seu orçamento já está ali, ó, no limite, tá? Está praticamente ultrapassando os limites. O que você precisa entender? A mudança de comportamento que começa de dentro para fora. Se você quer mudar o seu bolso, tem que mudar primeiro a parte interna, o jeito com que você pensa, o seu comportamento dia a dia. Isso não é 1 mês, 2 meses, aqui eu estou dizendo para anos. Então, como que eu aumento, prof, a minha capacidade de poupar? Economizando, tendo um orçamento anual, sabendo quanto que eu gasto, para onde está indo o meu dinheiro e tirando o dinheiro antes para fazer o investimento. E a terceira ponto, né? A terceira estratégia é aumentar os seus investimentos. Aumentar em termos de qualidade, em termos de rentabilidade, segurança e liquidez. Desde que você respeite o seu perfil de investidor, de investidora, lembre-se que você vai aportar em renda fixa e renda variável. Se você está começando agora, você precisa ter também renda variável. E aí eu quero trazer aqui uma dica, que eu já dei essa dica em vários vídeos, tá? E eu trouxe exemplos. Compre um livro. Pega aqueles R$30, 20, 15, talvez tenha PDFs gratuitos na internet, tem audiobooks no YouTube gratuitos para você, que eu tenho realmente aqui atrás de mim, você está do lado de cá. Você está vendo aqui, olha, são mais de 400 livros só sobre o tema de educação financeira, investimentos, psicologia, e sem contar os outros de matemática que eu estudei já há muito tempo, certo? Então, é através dos livros, né? É lá que, deixa eu contar baixinho para você, é nos livros que está o segredo. É lá. E não tem segredo, você só precisa aplicar. Então, para a gente começar, olha uma dica legal, Os Segredos da Mente Milionária. Depois você me conta quais dos livros que eu vou te indicar aqui que você já leu ou que você pensa em colocar na sua biblioteca para ler. Quem Pensa Enriquece, já falei dele aqui várias vezes, Napoleão Hill. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, fantástico este livro. O Jeito Peter Lynch de Investir, então um outro livro muito legal, tá? Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor. Este livro é um show para você, independente de qual fase que você esteja, tá? O Jeito de Warren Buffett para investir. Como é que o cara, né, o maior investidor pessoa física do planeta, investe? Quais as estratégias? O que ele acertou? O que ele errou? Tá? Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Tá? Quer aprender sobre valuation de uma empresa? Comece por esse livro, tá? Do da Mondoran, Valuation. Vai entender ali tudo sobre balanço, sobre DRE, fluxo de caixa, liquidez, tá tudo. É mais técnico este livro, mas é uma indicação para você. Psicologia Financeira, um livro top para você entender e mudar a sua mentalidade, o seu comportamento. Bom, feito isso, passando por essa estratégia, você precisa entender que tudo começa pequeno, mas não tem que ser pequeno. Então, se você aumentar o seu rendimento, aumentar a sua capacidade de poupança, você vai conseguir fazer o quê? Mais aportes. Vamos imaginar que você tenha aí conseguido fazer R$60 de aportes por mês. Então, no segundo mês, 60 de novo. Quanto tempo eu vou gastar para atingir o nosso objetivo de 1 milhão? Com a mesma taxa, nós vamos gastar 42,7 anos. Então, cortamos ali um pedacinho do tempo, tá? Então, estava em 48,5, reduzimos para 42,7. Fazendo o quê? Aumentando a nossa capacidade de poupar. Tá vendo o quanto é importante fazer aportes consistentes para fazer os juros compostos trabalhar para você? Então, bom, você pode fazer o quê? Aumentar a régua, aumentar o nível um pouco mais. Suponha que você consiga, depois de um determinado período de tempo, colocar R$200. Talvez você já tenha isso hoje, tá? Para começar com R$200 todos os meses. Então, olha o que acontece com o tempo. Você encurta ainda mais o tempo e vai para 32
2,7 anos. Então, fazendo isso aí, olha, um valor presente de 200 para chegar no valor de 1 milhão, R$200 todos os meses, uma taxa estimada de 1%, 393 meses, que dá aí mais ou menos 32,7 anos. Ou seja, você entendeu nesses 3 exemplos que eu te dei, que na medida que você aumenta os aportes, mantendo a mesma taxa, você reduz o tempo. Então, se você quer reduzir mais tempo, precisa fazer mais aportes, precisa melhorar a qualidade dos seus investimentos. E você pode estar pensando assim, prof, mas eu tenho mais do que R$200, talvez você tenha R$1.000 para começar aí o seu aporte inicial e talvez você tenha 275 para fazer aporte todos os meses. Observe nessa planilha que eu vou deixar o link dela para você, é a planilha do milhão, para você simular todas as situações que você vai colocar para a sua vida. Talvez você queira encontrar aí o valor acumulado lá no final, né? Se você tem R$2.000, colocar R$1.000 todos os meses, você chega lá no 1 milhão. Talvez você queira encurtar um pouquinho o tempo, então você aumenta o valor do aporte inicial, tá? Você vai ter um aporte mensal também maior de R$900 e também você vai poder identificar aí em qual é a taxa de rentabilidade. Se você colocar R$1.000 todos os meses para atingir 1 milhão, depois de 20 anos você chega lá com uma taxa estimada média de R$1.000. Agora, o que é importante a gente saber, né? Quando você está investindo, tá? Não dá para ter essa taxa estimada para sempre, toda a vida. Pode ser que ela suba, que ela caia. Você precisa ter, tá, uma carteira otimizada. Então, para isso, vou trazer aqui um desenho, tá, de uma otimização de uma carteira, uma representação didática bem simples. Quando você tem um número de ativos dentro da sua carteira, tá? Esses ativos, eu vou trazer para você aqui do lado, olha, mais 10 ativos para você já começar a estudar a partir de agora, tá? Existe risco na renda fixa, risco na renda variável, tá? Risco numa moeda, não importa, criptomoeda, então nem se fala, mas você tem que entender que existem 2 tipos de risco. O risco que é do sistema, tá? Esse a gente não consegue evitar. E eu tenho um outro risco que é a parte que não pertence ao sistema, não sistemático. Esse risco, ele pode ser diminuído com uma gestão, ou seja, com uma carteira de investimentos que tem ali bons ativos e ativos com correlação negativa. Observe no desenho que quando é aumentado o número de ações, de ativos, de setores distintos na carteira, a tendência é que o risco de todos os ativos ficarem negativo, no vermelho, vai diminuindo. Então, esta é a melhor maneira de você otimizar a sua carteira. Aumentar o número de setores distintos, porque caso aconteça um problema em um único setor, o outro vai performar melhor e o que importa é que você consiga, ao longo do tempo, uma taxa média estimada aí, como nós trouxemos no exemplo, de 1%. Então, vamos lá. 10 ativos e depois eu quero ver nos comentários quais são os ativos que você já tem ou pretende ter e está aí estudando, tá? Então vamos lá, pegar um ativo aqui e trazer o preço dele exatamente do momento em que eu gravei esta aula para você, tá? Então aí pegando a Vale, olha, R$113, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, talvez em uma outra aula a gente faça um estudo didático mais aprofundado de cada um desses ativos, tá? E aí vai depender, se nós tivermos muitos likes aqui, muitos comentários, tá? E com muitas dúvidas eu quero produzir mais conteúdo para você, principalmente com estes ativos, tá? Itaúsa ITSA 4, olha lá, R$11, tá? Lembrando que eu só estou trazendo aqui isso que não é uma recomendação de compra, estou colocando para você estudar, porque você vai ter que entender os fundamentos destas empresas, entender como eles se comportam dentro da sua carteira de investimentos, com o seu objetivo. Então tem um conjunto, tá, de variáveis que a gente precisa analisar para que você realmente coloque essas empresas na sua carteira. Via Varejo, a Via, né, mudou um pouquinho de nome aí, R$15, está performando bem, tá? Ou é um fundo imobiliário, MXRF11, tá? R$10, tá? Tem alguns centavos ali do lado, dependendo do dia que você for comprar. Vivo Telefônica, R$45, Taesa Energia Elétrica, 12, tá? Quineia, KNCR11, R$88, tá? O RBRR11, R$98, o Tesouro IPCA+,
2035 com R$40 e o Tesouro Pré com apenas R$34. Quando você coloca todos esses ativos aqui dentro da sua carteira, você começa a analisar setor de minério, banco, varejo, fundos imobiliários, telefonia, energia elétrica, fundos, tesouro IPCA. Você começa a otimizar a sua carteira de investimentos. Todo mundo começou pequeno, todo mundo começou com R$1 e é possível, tá? Quando você pega aquele R$1, ele cresce ao longo do tempo e como a gente viu, depois de 393 meses, você atinge o valor de R$1 milhão. Agora, o que você precisa entender neste desenho? Você precisava até desenhar isso aqui, coisa que os professores não ensinam na escola. A curva de juros compostos e o dinheiro trabalhando para você. Então, observe que 92% daquele R$1 milhão, ou seja, R$920 mil, não saíram do seu bolso. Tá? O que aconteceu aqui? 8% saiu do seu bolso e esse aqui é o dinheiro trabalhando para você. Então, observe aí daqueles R$200, você foi colocando, você colocou 92%, olha a importância que é o tempo, tá? Ao longo do tempo o dinheiro começa a trabalhar para você e ele cresce numa curva muito rápida e aí você entende verdadeiramente quando é que o dinheiro está trabalhando para você. E aí, a gente pode resumir da seguinte maneira: investir consiste em apenas uma única coisa: dar atenção ao futuro. E como nenhum de nós, nem eu, nem ninguém é capaz de prever o futuro, o risco, ele é algo inevitável. Vai acontecer. Qualquer simulação e projeção que eu fizer ou que você fizer está sujeito a ser adaptada, a ser de uma maneira dinâmica, você diversificar a sua carteira, otimizar a sua carteira, porque se você simplesmente colocar e ficar aguardando lá na frente sem que você tenha uma gestão dos seus ativos, você pode ter prejuízos lá no final. Legal? Me conta se você gostou dessa aula, deixa os seus comentários aqui abaixo deste vídeo. Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!